A paz do Senhor a todos, amém? É um prazer muito grande para mim estar aqui na Igreja Batista Betel, hoje com a presença da pastora também. Deus abençoe. Fico muito feliz de estar aqui com todos vocês. Fiquei muito feliz também de tantas pessoas aí que se renderam a Jesus nesse final de semana. Isso é muito importante. Eu vejo que a Igreja Batista Betel aqui em Vaiporã tem feito um trabalho muito grande a partir dos representantes da igreja, de todos os colaboradores, líderes. Isso é muito importante para o reino, porque não é só nós aqui na igreja, não é só a igreja aqui dentro, mas é o trabalho de evangelismo, é o trabalho de trazer as pessoas que estão enfermas, trazer as pessoas que precisam de ajuda. E se nós estamos aqui, nós também precisamos de ajuda. Então é fazer o trabalho em união mesmo. Eu fico muito feliz por isso, pela vida do pastor, da pastora, dos líderes e de todos os representantes aqui e colaboradores, amém? Como a mensagem é para jovens, e eu também sou jovem, e como foi esse acampamento, como teve toda essa situação, eu senti de Deus e pedi a Deus que me direcionasse para trazer uma mensagem que possa edificar a minha e a sua vida aqui, a vida dos jovens principalmente, que saíram agora e precisamos de um norte de Deus, precisamos de uma direção de Deus para qual caminho trilhar. Eu entendo que se a gente quer viver de acordo com Deus, se a gente quer viver segundo o cristianismo bíblico, segundo os valores de Cristo, nós precisamos também nos pautar e nos alinhar à vontade de Deus para a nossa vida. Então a minha mensagem hoje será voltada a isso, para você que saiu do acampamento, para você que também não foi no acampamento, mas está na igreja, que você entenda a direção que Deus quer dar na sua vida a partir de hoje, a direção que Deus quer dar para você a partir de hoje, e entender isso de uma forma muito simples, e a partir do texto bíblico de Elias, quando Elias estava lá em uma guerra ali com os profetas de Baal, quando Elias estava em uma guerra ali com Jezabel. Então é a partir dessa perspectiva bíblica que eu quero trazer para vocês uma mensagem de uma direção de Deus para a sua vida a partir de hoje, que eu tenho certeza que você vai sair, já saiu do acampamento, mas agora, como a pastora disse aqui, para fechar com chave de ouro, com uma mensagem não minha, mas da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Reis, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 17, Reis é no começo da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aí tem Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 17, a partir do versículo de número 1. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 1, quem achou diz amém. Amém? Diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não havia chuva sobre a terra, que foi que se cumpriu a promessa de Elias. Então o que a gente tem diante dessa narrativa bíblica, nesse contexto bíblico? A gente tem Elias em uma situação difícil. Elias estava em uma situação complicada ali, porque ele tinha acabado de falar para o rei de Acabe, tá?
O rei tinha poder de mandar matar Elias, como também de colocar Elias na melhor posição no palácio. O rei tinha poder para fazer o que ele queria com Elias. E nessa situação bíblica, diante desse contexto bíblico, Elias teve a ousadia e a coragem de chegar para o rei e falar: não vai ter orvalho e nem chuva sobre a terra. E o rei, eu imagino que olhou para Elias, um homem ali que não tinha talvez tanta relevância social, um homem que talvez não tinha tanta ali presença diante das pessoas, que era um profeta, conhecido profeta, mas nem sabiam se era profeta mesmo, porque tinham muitos profetas de Baal, e Elias se dizia o diferente, o profeta que não era igual aos outros, e as pessoas talvez viam ele até ali um pouco com um ar de arrogância, e ele olha para o rei e diz para o rei: rei, não vai ter chuva nem orvalho sobre a terra. E Deus imediatamente após aquela mensagem de Elias, diz para Elias: Elias, você vai ter que se esconder, e você vai se esconder no ribeiro de Querite. O ribeiro de Querite é como se fosse um córrego de água, tá? Que tinha ali, e ele tinha que subir para lá e se esconder no ribeiro de Querite. E quando Elias ouve essa mensagem de Deus, Deus ainda conclui dizendo: Elias, além de você subir lá, você pode ficar tranquilo, que eu vou mandar que os corvos te alimentem, te levem pão, te levem carne, vão te alimentar ali 2 vezes por dia, tudo certo. E a gente vendo a história bíblica, para nós parece que é mais uma história bonita. Elias foi, os corvos o alimentaram e acabou. Mas a situação, quando a gente só vai entender essa situação quando a gente se colocar como no lugar de Elias. Tenta se colocar na posição que Elias estava naquele momento. Elias tinha acabado de falar para o rei de Acabe: se coloque nessa situação. Você chega para o rei, tá? Você chega para o rei, como se tivesse um rei aqui no Brasil. Ele manda em tudo, ele faz tudo, ele pode mandar tirar, como ele pode mandar dar, ele pode mandar te prender a hora que ele quiser, sem julgamento nenhum. E ele chega para o rei e fala: rei, não vai ter chuva nem orvalho. E aí chega uma mensagem de Deus, que naquela época, se eu recebesse uma mensagem de Deus assim, da forma que Elias recebeu, talvez eu pensasse que fosse alucinação minha, talvez eu pensasse que fosse do meu psicológico. Já teve várias situações que eu tive experiências e eu pensei: acho que isso é meu psicológico, isso é da minha cabeça. Às vezes a gente se torna tão cético que a gente começa a duvidar do que a gente mesmo começa a ver. Então, mas eu mesmo, nessa situação de Elias, eu provavelmente iria me perguntar 1, 2, 3 vezes, querer uma resposta de Deus 1, 2, 3 vezes, porque Elias teria que sair de uma situação, vamos dizer assim, cômoda que ele estava, para acreditar que um corvo, um bicho, iria levar comida para ele, carne para ele e pão. E aí você se coloca nessa situação, Deus mandando você sair daqui de Vaiporã, ir para um deserto, lá para um deserto, para um mato, num lugar que tem um córrego de água, uma torrente ali de água, e você chega diante, se depara diante daquela situação, e quando você ouve a voz de Deus, ele falou: vai ter um córrego lá, e à noite e de dia eu vou estar te alimentando. Mas Deus, o que eu vou fazer lá? Não, você vai ficar lá escondido até eu mandar. Então Elias teve que se colocar em uma situação difícil. Ele se colocou, a posição que ele estava ali era difícil, ele estava em uma condição totalmente inferior ao rei, ele não tinha o que fazer, vai lutar contra o rei tinha exército à sua disposição, mas ele pegou e foi até o ribeiro, e até a torrente de Queribe, até aquele córrego de água, ficou lá. Os corvos o alimentavam de manhã e à noite, como Deus tinha prometido, e ainda se cumpriu a palavra dele, de que não haveria chuva nem orvalho na terra. Depois até o ribeiro que ele tomava água se secou, justamente porque se cumpriu a palavra dele, de que não haveria nem chuva e nem orvalho na terra. E eu quero que você preste muita atenção, porque a partir desse texto a gente entende um princípio bíblico, e o princípio bíblico que foi seguido por Elias, que é o princípio da obediência. Elias, embora estivesse em qualquer situação, em uma situação difícil, embora Elias estivesse em uma situação de total vulnerabilidade, embora Elias estivesse em uma situação de que ele não sabia qual seria o seu destino naquela situação,
Ele não sabia se teria mesmo o corvo lá, ele acreditava na palavra de Deus, mas ele não poderia ver aquilo, não era algo material. Você vai levar, Deus poderia muito bem ter falado, coloca lá, leva um monte de água aí, coloca na mochila, leva um monte de comida e você vai ficar lá por 5 dias, seria até mais viável nessa situação. Mas Deus falou, não, você não precisa levar nada, porque eu vou mandar os corvos para ir te alimentar nesse ribeiro, na torrente, e aonde você vai ficar. E Elias teve que aplicar esse princípio, que é o princípio da obediência. E quando Elias aplica esse princípio, a providência divina vem na vida dele. Porque se Deus mandou Elias fazer aquilo, ele iria prover na vida de Elias, ele iria dar a provisão divina. Quando Deus manda, a gente entendeu aqui, ele também provê na nossa vida. Deus mandou Abraão levar Isaac para ser sacrificado, e Deus deu a provisão de colocar lá um cordeiro. Então, se Deus mandou Elias fazer, ele iria prover o que Elias iria precisar. Essa é um princípio bíblico básico para a gente entender aqui, nessa narrativa bíblica de Elias. E Elias estava naquela situação, mas ele tinha ali nada, não estava levando nada à reserva, não estava levando nada que poderia ali auxiliar ele durante a estadia dele ali naquele ribeiro, estava fugindo do rei. Só que se Deus tinha mandado ele, e ele seguiu esse princípio bíblico da obediência, ele iria dar a provisão. Então, se Deus mandou, ele vai prover, e ele vai também capacitar a nossa vida para conseguir fazer o que tem que fazer. Ele proveu para Elias, e Elias não é diferente da gente. Elias tinha 2 braços, Elias tinha 2 pernas, Elias tinha 2 olhos, Elias sentia dor como a gente, ele tinha que tomar água também, ele tinha que se alimentar também. Às vezes nós vemos os profetas da Bíblia, Davi, Abraão, Elias, a gente acha que eles eram super-heróis e diferentes da gente, e que aquilo não acontece mais hoje. Mas o mesmo Deus daquela época é o Deus de hoje também. Se Deus proveu para Elias naquele dia, ele também pode prover para nós naquele dia. Só que o que acontece é que tem algo muito relevante, e é a parte principal que eu preciso que você preste atenção. Se Deus mandou, ele vai sim prover, ele vai também te capacitar. Ele capacitou Elias para subir no ribeiro, ele proveu para Elias a comida no ribeiro. Ele também direcionou Elias, você vai para o ribeiro, deu a direção, deu o rumo. Só que tem um detalhe muito importante nessa narrativa bíblica, que é os meios que foram usados. E como assim os meios? Deus mandou Elias ir, mas mandou Elias ir da forma que Deus queria que ele fosse. Elias poderia olhar para Deus e falar, Deus, mas me deixa levar uma roupa, me deixa levar uma água, eu tenho que me garantir, me deixa levar comida na bolsa, me deixa levar as coisas junto comigo para me auxiliar lá, como eu tinha dito aqui. Deus, me deixa pelo menos ali um rumo, eu levar um servo, alguém que se disponha aí comigo, para se de repente me der alguma doença, me der alguma enfermidade lá em cima, me auxiliar e me levar em algum médico. Mas Deus não queria dessa forma. Deus usou dos meios dele para que Elias fosse para lá e Deus desse a provisão divina. E esse é um ponto muito importante, porque nos dias atuais, na igreja principalmente, nós acreditamos que Deus vai nos dar a provisão. Nós acreditamos que Deus vai nos capacitar, sim. Se eu falar aqui, quem acredita que Deus vai te capacitar para abrir uma empresa? Você vai levantar a mão, vai falar, eu acredito. Quem acredita que Deus vai te capacitar para evangelizar? Eu acredito. Quem acredita que Deus vai te capacitar para pregar? Eu acredito. Quem acredita que Deus vai te direcionar? Todos aqui eu tenho certeza que vão levantar a mão, porque nós recebemos essa mensagem. Mas o problema está aí, e toda a problemática se dá nos meios de Deus, porque nós achamos que tem que ser da forma que nós queremos. Nós achamos que tem que ser dos meios que nós queremos. Nós achamos que tem que ser dos métodos nossos. Elias não teimou, mas ele poderia ter dito isso. Que é um exemplo, Davi.
Davi chegou para vencer Golias, todo mundo olhou: Davi, você é muito pequeno, a sua estatura. Aí Davi, quando eles aceitaram Davi, o rei Saul olhou para Davi e falou: ó, usa a minha armadura, coloca aqui a minha armadura, coloca aqui o meu escudo, leva a minha espada para você. E Davi falou: rei, não é desse jeito que Deus quer. E aquele jeito parecia o mais lógico, o mais viável e o mais razoável. Quem que vai para uma guerra com estilingue com 5 pedras? Quem que vai vencer uma pessoa com uma pedra? Aí Saul olhou: Davi, mas você vai morrer, cara. Você vai morrer. Pelo menos ouça o que eu estou te mandando. Ouça, coloca esse escudo aí. Davi até colocou, falou: não, isso aqui não fica confortável. Não é desse jeito que Deus quer que eu faça. E todo mundo contrariando Davi. Todo mundo olhando para Davi, falando: Davi, você está tomando uma decisão precipitada. Você pelo menos tinha que se preparar, você era pastor de ovelhas. Mas Deus tinha dado um comando, assim como Ele deu para Elias. E o comando de Deus era: você vai da forma que eu quero, não da forma que as pessoas estão te dizendo para ir. E é aí que está o detalhe muito importante, porque Davi, quando ele chega para derrotar Elias, ele chega com aquela pedra, ele atira a pedra contra Elias e Elias morre. Agora a minha pergunta para você, e a gente fazer um raciocínio aqui, será que se Davi fosse com um escudo, levasse uma espada e fosse da forma com que os homens estavam falando para ele venceria Golias? Eu creio que não. E por quê? Porque Golias era muito mais forte. Se for ver por um raciocínio lógico, Golias era muito mais forte. Davi, a hora que ele chegasse perto de Golias, Golias tinha talvez muito mais preparo, Golias estava muito mais ousado, Golias era muito maior. E se Davi usasse os métodos, preste atenção, os métodos que foram passados para ele, segundo o rei Saul, não daria certo e ele não venceria Golias. E o que eu quero que você entenda aqui é que o princípio da obediência, não basta só eu falar: você vai fazer isso e Deus vai te abençoar, e você falar assim: eu acredito. O princípio da obediência, ele está entrelaçado com 3 componentes bíblicos, que é a capacitação que Deus vai te dar, que é a direção que Deus vai te dar, e os meios que Deus vai te dar. Geralmente os dois nós não costumamos resistir. Geralmente os primeiros componentes a gente acredita: Deus está dando essa direção, Deus está dando, eu vou dessa forma. A capacitação vem de Deus, mas quando Deus nos dá os meios que serão usados, nós não acreditamos, e é isso que faz e nos impede de crescer, e é isso que impede nós de tomarmos os rumos corretos. Então, se Deus olhou para você e falou que você vai ser, por exemplo, um pregador, um cantor, você vai ser um pastor, você vai ser um empresário, você vai ser uma pessoa que vai resgatar muitas vidas, você vai ser uma pessoa que vai auxiliar muitas nações, você precisa entender que os meios que serão utilizados não serão os seus. Para você entender de uma forma mais simples, seria mais ou menos o seguinte: se você está acostumado a ir para Curitiba por Candeabreu, porque Candeabreu é mais rápido. Se você for para Curitiba por Candeabreu, você chega mais rápido em Curitiba. Mas Deus está dizendo: eu quero, e você está acostumado, você sabe que ali é tranquilo e você vai por ali. Mas Deus fala: eu quero que você vá para Curitiba por Guarapuava. Ou eu quero que você vá para Curitiba por Mauá. E você fala: Deus, mas por Candeabreu é mais rápido. Eu vou estar antecipando a minha chegada lá. Eu vou chegar, vou poder dormir mais, vou poder descansar mais. Eu vou chegar mais rápido. Só que se Deus disse que você deve ir por Guarapuava, a estrada de Candeabreu, por aquela estrada que você segue ali, não vai dar certo. Deus já está preparado e Deus já sabe o que tem no meio do caminho. E o que seria isso na nossa vida prática? Seria o tempo de Deus na nossa vida, que nós não sabemos esperar.
Deus fala, eu quero que você espere mais 1 ano, mas você fala, Deus, eu já estou preparado agora, eu já sei fazer isso agora. A mesma coisa que Elias poderia teimar, Deus, deixa eu levar as coisas, é uma coisa óbvia, é uma coisa clara, é uma coisa pegável, é uma coisa materializável, eu consigo, não é algo abstrato, mas Deus está dizendo que Ele quer que você vá por Guarapuava, por exemplo. Deus está dizendo que você quer que vá por aquele, mas aquele caminho é mais difícil, é pior, mas vai funcionar daquele jeito para você, porque Deus conhece cada um de nós. Porque Deus conhece eu e você. Quando Elias estava diante daquela situação, e Elias não sabia como iria fazer, tinha que teimar, ele teve que seguir a direção de Deus. Deus iria capacitar, mas ele tinha que seguir os meios que Deus mandou. Se Davi usasse os meios que Saul mandou, não daria certo. Quando Eliseu estava diante daquele monte de gente, tinha um monte de exército vindo atrás dele, ele estava com o servo na casa dele, e Eliseu chegou diante de toda aquela situação, estava na casa dele, o rei tinha mandado vir prender ele, iriam matar ele, e o servo olhou pela janela e falou, nós vamos morrer. Eu imagino o servo vendo aquele monte de exército. Pensa você na sua casa, você olha para a janela e você sabendo que tem um monte de gente com um monte de arma vindo para te matar, vindo para te prender, e você não tem nenhuma alternativa porque todos estão contra você. E eu imagino que o servo de Eliseu olhou pela janela, e quando ele olha pela janela, ele olha para Eliseu e fala, Eliseu, nós perdemos. Infelizmente nós vamos morrer, olha o exército que está vindo em nossa direção. E qual que foi o meio de Deus para tirar eles daquela situação? Eliseu olhou para o servo dele e falou, fica tranquilo, você não está vendo, Deus, abra os olhos desse servo, para ele ver o exército espiritual que está conosco. E o exército espiritual que estava com eles, que era uma coisa imaterial, é por isso que nós temos que entender que não são as coisas óbvias e materiais que vão nos trazer sucesso na nossa vida espiritual, amorosa, financeira, familiar. São coisas geralmente imateriais que nós não podemos ver, que nós não podemos pegar. Isso se chama fé. Então, Eliseu olha e fala, Deus, abra os olhos do meu servo, e quando o servo abre os olhos espirituais e vê, ele visualiza todo aquele exército a favor dele, vencendo a batalha. Mas os meios utilizados não foram uma tropa que Deus mandou para Elias, que Elias teria uma tropa à disposição dele. Ele não tinha ali uma bomba que poderia estourar todos os exércitos, explodir todos os exércitos. Ele não tinha pessoas ali ao seu dispor para matar aquele exército que vinha contra ele. Ele simplesmente teve que aceitar que se ele queria se pautar em Deus, ele precisaria seguir os meios que Deus tinha proporcionado para ele. E os meios eram os meios de Deus. Coisas que não parecem lógicas, coisas que não parecem racionais. Quando a minha mãe era mais nova, estava na faculdade ainda, tinha terminado a faculdade, veio para a cidade e tinha expectativa de dar certo e tentar fazer alguma coisa na vida. Todos duvidavam da família, todos duvidavam, as pessoas que estavam ao redor, que minha mãe poderia ter alguma coisa, que minha mãe poderia ser alguma coisa, seja por causa da problema físico, seja por causa, talvez ali, duvidavam ali da inteligência, duvidavam da sabedoria que teria. Por quê? Porque parecia que era mais racional. Outras pessoas, outros que estavam do lado, não fazia muito sentido. Mas o que nós temos que entender é que quando nós estamos diante do princípio da obediência de Deus, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos direcionar e dar os meios corretos para que nós alcancemos o sucesso na nossa vida. Mas isso não é necessário uma lógica humana, isso não é necessário um QI elevado, isso não é necessário leituras, isso é importante, mas
quando nós decidimos viver alinhados e debaixo da vontade de Deus, nós precisamos submeter-nos a todas as formas que Ele vai nos passar para alcançar o que Ele quer que nós alcancemos. Então, um exemplo, para você entender isso, voltando no exemplo de Elias, Elias tinha os meios que pareciam lógicos, os meios que pareciam razoáveis e racionais, para ir lá naquele ribeiro e naquela torrente. Ele poderia levar água, ele poderia levar comida, ele poderia pedir ali auxílio, levar uma pessoa à sua disposição, mas Deus não queria dessa forma e não funcionaria dessa forma, porque Deus, quando Deus manda, Ele provê, mas provê da forma dEle. E o que acontece na igreja e na nossa vida, é que nós achamos que tem que ser do nosso jeito, da nossa forma, que vai acontecer do jeito que nós queremos. E isso se dá por várias razões, porque hoje a informação corre de forma muito rápida para a gente, e nós queremos as coisas muito rápidas na nossa vida. Isso acontece porque nós olhamos com o nosso senso crítico para coisas racionais ali, e acabamos achando que deve ser daquela forma. Mas Deus não quer dessa forma, Ele dá os meios dEle. Há alguns anos atrás, há uns 5, 6 anos atrás, 4 anos atrás, mais ou menos, 3 anos atrás, a minha mãe se reuniu com todos nós, com a nossa família, e falou para a gente: ó, eu estou querendo comprar um imóvel. A gente estava com dinheiro, ela falou: eu estou querendo comprar um imóvel. E nós olhamos para minha mãe e falamos: que bom, mãe, vamos comprar um imóvel. A gente compra geralmente ali em Londrina, e a minha mãe falou: vamos comprar um imóvel. A gente falou: ó, mãe, a gente viu, verificou as informações, tudo, meus irmãos também, e falou: mãe, nós vimos aqui os imóveis, e lá em Londrina o aluguel vai dar tal valor, vai dar X, vamos supor R$1.000, esse imóvel, o aluguel vai dar R$1.000, um exemplo. E a minha mãe falou: não, mas eu não quero comprar um imóvel lá, eu quero comprar um imóvel aqui em Ivaiporã. E ela falou: senti de Deus, e alguma coisa me diz que eu tenho que comprar aqui em Ivaiporã. E aí a gente olhou para minha mãe e falou: mas vamos ver quanto é que é aqui, e vamos supor ali o exemplo, em Ivaiporã, o aluguel seria R$500. Não fazia muito sentido, e a conta matemática não estava batendo. Então, olhamos para minha mãe e falamos: mãe, mas em Ivaiporã vai dar R$500, e em Londrina vai dar R$1.000, e é um imóvel caro. Então compensa mais em Londrina, porque a matemática, a lógica, a racionalidade está nos dizendo que nós devemos comprar o imóvel em Londrina. Faria muito mais sentido, não faria sentido comprar um imóvel de R$500, que iria dar um aluguel, vamos supor, de R$500, e deixar um que poderia dar R$1.000, que era o mesmo valor. Mas a minha mãe olhou e falou: não, mas eu quero comprar esse terreno, Deus mandou eu comprar esse terreno, não, esse imóvel, e esse imóvel eu tenho certeza que vai dar certo, tem que ser esse. A gente falou: tá bom, tá contrariando aqui as contas, mas tudo bem, pode fazer, pode comprar, o dinheiro é seu. E a minha mãe foi e comprou o imóvel aqui em Ivaiporã. E passados mais ou menos um ano, o valor do aluguel do imóvel aqui é muito maior do que o de Londrina, porque valorizou o imóvel. E aí a minha pergunta é: mas a matemática, a lógica, o aluguel, a conta não estava dizendo que era melhor em Londrina? Estava tudo indicando e estava tudo sinalizando que era para lá, que era melhor lá. Mas quando Deus manda, Ele irá prover do jeito dEle, dos métodos dEle, dos meios dEle. E são esses meios que vão funcionar, independentemente se você acha que vão funcionar, ou se você acha que não vão funcionar. E é por isso que o princípio da obediência a Deus é tão importante, para nós entendermos que a nossa lógica, a nossa racionalidade, a nossa conta matemática não tem relevância para Deus. Não faz sentido para Deus. Deus olha e fala: não, mas você está falando, você está fazendo a conta, você não está vendo que o imóvel vai valorizar. Você não está vendo que isso vai acontecer. Eu sei o que eu estou fazendo, eu dei para vocês, e vocês têm que fazer dessa forma, que se fizer dessa forma, vai dar certo. E foi o que aconteceu. Deus falou para Elias:
Você vai ter que fazer dessa forma, você não vai levar comida nenhuma, água nenhuma, os corvos vão te alimentar, mas Deus está tudo contrariando a lógica, está tudo contrariando a física, a matemática, as leis, mas eu mandei você fazer desse jeito, e se você fizer de outro jeito, não vai dar certo. Se você ir por Candeabreu, por exemplo, você vai se acidentar, mas se você for por Guarapuava, vai dar certo, você vai chegar melhor. Um exemplo. Então, se Deus mandou, Ele vai prover, e você acredita nisso, e eu acredito nisso. O que nós temos resistência de acreditar é os meios que Ele proporciona, e é isso que faz com que nós percamos ali a bênção que Deus está trazendo para a nossa vida. Nós perdemos o que Deus pode nos proporcionar, porque nós, embora acreditemos que Deus pode nos proporcionar, não seguimos os métodos que Deus mandou. Quantas pessoas que eu conheço que falou: Moisés, eu vou embora de Vaiporã, porque eu vou tentar a vida em Santa Catarina, eu vou tentar a vida em Brusque, eu vou tentar a vida em Joinville, lá tem indústria, lá tem empresas, lá tem mudanças, lá é melhor. E eu falo: mas aqui vai por ano também e tal, mas você tem alguma direção de Deus? Não, está tudo indicando que eu tenho que ir para lá, lá eu vou ter um emprego. E pessoas que eu conheço que depois de 3 anos voltam pior do que estava aqui. Não que não tem que ir embora, não que não é, mas que não estava alinhado com a vontade de Deus e usou os meios errados. Quando a minha mãe veio para Ivaiporã, um advogado olhou para ela e falou: Mônica, vai embora daqui, porque aqui já tem muito advogado, a demanda já é pouca aqui, já tem muito advogado, está super lotado, super faturado aqui, você não vai ter sucesso aqui, vai para uma cidade ali melhor, uma cidade que não tem. Só que Deus tinha dado um comando, e o comando era: fica em Ivaiporã. O comando de Deus era: fica em Ivaiporã, mas Deus tem uma cidade que dá melhor, tem uma cidade que tem menos profissionais, que eu posso ter ali uma condição melhor, eu estou começando agora. Deus tinha dado um comando, e Ele disse: os meios são os meus e não os seus, os métodos para te levar para onde eu quero levar serão os meus e não os seus. Moisés já tinha 80 anos de idade, estava na terra de Midian, casado, com 2 filhos, com 80 anos de idade, já pensava: eu vou morrer aqui mesmo, eu vou parar por aqui mesmo. E Deus olha para Moisés e fala, aparece na sarça ardente e fala: Moisés, eu quero que você vá libertar o povo do Egito. Moisés olha para Deus: Deus, eu sou gago, eu sou iletrado, eu estou velho, eu não sei falar, eu estou casado, eu tenho filhos, eu estou aqui lavrando a terra, eu já estou feliz aqui, não preciso de mais. Mas Deus tinha falado: eu quero que você vá, você vai falar com o faraó, você e Arão, e vai ser dessa forma, e vai dar certo. E Deus usa as coisas mais loucas deste mundo, como Paulo diz nas suas cartas, para confundir as mais sábias. Então, se você pensa que você não tem capacidade, se você pensa que você não tem uma direção, se você pensa que você é iletrado, analfabeto, seja o que for, se você pensa que você não tem tanto conhecimento, que você não estuda muito, que você não sabe fazer muito, isso é irrelevante para Deus. A relevância para Deus é você obedecer à forma que Ele quer que você faça. Essa é a relevância para Deus. Ah, mas eu tenho 50 anos de idade, eu já fiz tudo errado na minha vida. Deus chamou Moisés com 80 anos de idade. Davi ficou fugindo durante mais de 14 anos e foi ser rei com 30 anos de idade. O dono do McDonald's abriu uma empresa, quando ele tinha 52 anos de idade. Nós conhecemos uma senhora, acho que meu irmão já disse aqui, que abriu uma empresa com 79 anos de idade. Depois de 1 ano ela morreu, mas ela abriu a empresa. Então, o método de Deus não importa a lógica humana, não importa o que nós pensamos, a nossa idade, o nosso sexo, a nossa cor, a nossa nacionalidade, a nossa inteligência, o nosso QI, não é relevante isso. Não tem relevância. Gálatas fala: Deus é um para os judeus, para os gregos, para quem for, para quem seja, Ele vai agir de qualquer forma, com os meios dEle,
com as formas dele. Então o que eu quero encorajar você aqui nessa noite é entender que se você saiu hoje desse acampamento, se você veio para a igreja hoje, não foi no acampamento também, mas se você saiu e fala, mas agora para onde que eu vou, como que eu faço? A forma e o método Deus vai te dar. Você vai precisar simplesmente buscar Ele e Ele vai te direcionar. Só que você precisa entender que não é a forma que você acha que é. Ah, mas tem que ser por esse caminho, vai dar tudo certinho por esse caminho. Não, não é por esse caminho, é pelo caminho que Deus mandar. Pode até ser por esse caminho, mas e se for outro caminho, você tem que seguir o outro caminho. E aquele outro caminho vai te levar aonde você tem que ir, aonde Deus quer te colocar, aonde Deus quer colocar a sua vida para abençoar pessoas. E é isso que eu preciso que você entenda isso nessa noite. Eu preciso que você entenda e se encoraje a buscar a Deus. E essa busca a Deus não é só acreditando na provisão de Deus, é também acreditando nos meios que serão dados por Deus para você alcançar aonde Ele quer te colocar. E os meios que Deus vai te dar não são os meios que parecem lógico. O meio que Deus deu para minha mãe ter esse imóvel não era lógico para a gente. O aluguel era totalmente diferente, tinha uma disparidade ali grande e era um valor alto, mas Deus tinha falado, é dessa forma, não importa o que você está achando, deixa que eu trabalho do meu jeito. E a voz de Deus foi obedecida e deu tudo certo. E da mesma forma com Eliseu, Deus deu os meios para ele vencer aquele exército. Da mesma forma com Moisés, para ele conseguir libertar o povo do Egito, foi com 10 pragas. Você imagina uma pessoa racional olhando para Moisés, como que você vai vencer Faraó? Você está com um exército preparado, você tem aí tropas, você tem aí uma infantaria a seu dispor, você tem aí soldados que vão te ajudar e te auxiliar. E Moisés fala, não, eu vou lançar 10 pragas e Deus vai libertar esse povo do Egito. Moisés, mas 10 pragas, como assim? Isso é muito imaterial, isso é muito abstrato, isso não tá fazendo sentido. E Moisés olha e fala, não, mas Deus me mandou desse jeito, e os meios de Deus serão esse, vai dar certo. E no final, deu certo. Davi, todo mundo olhando para Davi, dando risada da cara de Davi, Davi, você está com uma pedra para matar, Golias, nós estamos com um exército preparado e estamos com medo desse cara. Você vai vir com uma pedra para matar Elias, você está louco, para matar Golias, você está louco? E Davi fala, foi esse o meio que Deus me deu, e é dessa forma que eu vou vencer. Então o que eu te encorajo aqui hoje, é que você, a partir de agora, a partir de hoje, a partir do início dessa semana, passe a entender os meios que Deus está te dando. Eu tenho certeza que você saiu do acampamento acreditando na provisão divina da tua vida, que você acreditou capacitação que Deus vai te dar, Deus vai te direcionar, mas nós temos que, e isso é um ponto importantíssimo e muito relevante para o sucesso, eu acredito que é um dos principais, os meios a serem utilizados, não devem ser os nossos. Se minha mãe tivesse ido pela lógica e mudado de cidade, talvez nós não teríamos o que temos hoje, talvez ela não seria quem era hoje. Tudo dizia ao contrário, todos os sinais diziam ao contrário, mas a palavra de Deus dizia que era para ficar, e foi isso que foi feito, e foi dessa forma que aconteceu. Então eu preciso que você entenda que os seus meios, deixa de lado, descarta, joga fora, e se você quer viver e está disposto, eu sei que você está, porque você está aqui na igreja, se você está disposto a viver segundo a vontade de Deus, passe a ouvir a voz de Deus na sua plenitude e de forma completa e não parcial. O que seria parcial? Você ouvir a direção, estou com capacidade, eu acho que eu vou conseguir, mas na hora que Deus fala, faz desse jeito, você fala, não, mas desse jeito não faz sentido, não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus. E não busca respostas e não busca comunhão com Deus, são os meios de Deus. Então se você teve alguma revelação durante esses dias que você esteve em uma comunhão mais profunda com Deus, se você teve uma ideia brilhante, mas você fala, não, mas isso aqui parece que não faz sentido, não, isso aqui eu nunca vou conseguir, olha quem eu sou.
Se você teve alguma revelação, ou vai ter daqui uns dias alguma revelação de Deus para a sua vida, ó, eu vou fazer isso e vai dar certo. Se você teve algo parecido com isso, eu quero que você ore a Deus, peça a Ele que te dê os meios para fazer e para realizar esse ato, e siga da forma que Ele falar. Se Ele mandar você entrar em uma floresta, no meio de um monte de arbustos, se Ele te mandar ir por um vale, se Ele te mandar ir por um monte de árvore que vai te arranhar e te atrapalhar, vá. Mas você fala, mas tem uma estrada, tem ali a rodovia para eu ir, é melhor de carro. Não, mas Deus mandou você ir dessa forma, e se você teimar e ir pela rua, não vai dar certo, não vai funcionar. É isso que eu quero deixar registrado hoje aqui para você. Grave essa mensagem e lembre-se disso: os meios de Deus não são os nossos meios. Eu quero agora, nesse momento, que você se coloque de pé. Eu quero orar por você. Eu quero que você venha aqui na frente, toda a igreja. Você pode vir aqui na frente, todos da igreja. Pode chegar, todo mundo que está aqui, pode chegar aqui na frente, que eu vou orar por todos aqui em geral.